O profeta que orou e o fogo caiu do céu. Havia um homem chamado Elias, nascido nas terras de Gileade, cuja história o retrata como um dos maiores profetas de Israel. Curiosamente, nenhuma palavra foi escrita exclusivamente em sua honra, mas sua vida se entrelaça com os turbulentos reinados de Acabe e seu filho Acasias, dois monarcas que marcaram profundamente a história de Israel. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos felizes em tê-lo aqui conosco. Este espaço foi criado com muito cuidado para compartilhar conteúdos incríveis e enriquecedores com você. Queremos que você se sinta à vontade e aproveite cada vídeo que preparamos com dedicação e amor para nos ajudar a crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Pedimos que você se inscreva no canal. Deus abençoe. Elias emergiu como uma figura proeminente no século IX a.C., um período repleto de expectativas proféticas, onde a influência dos profetas era crucial para a direção espiritual do povo. A influência de Elias foi tão profunda que, séculos depois, representantes do povo judeu perguntariam a João Batista sobre sua possível identidade, buscando entender se João poderia ser Elias reencarnado. Tamanha era a relevância do profeta em relação ao plano de Deus. O retorno profetizado de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, ecoado nas Escrituras, e sua presença marcante no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e do próprio Senhor, reforçaram ainda mais sua importância espiritual. Embora seja um personagem de grande relevância, pouco se sabe sobre a origem e a família de Elias. A Bíblia nos diz apenas que ele era de Gileade, permitindo-nos supor que sua história começou na Transjordânia. Elias era um homem de vigor físico notável, como evidenciado pela sua incrível corrida à frente da carruagem do rei Acabe, do Monte Carmelo, até a entrada de Jezreel, demonstrando sua condição física excepcional e uma carreira cheia de milagres e grandes feitos. Em uma ocasião memorável, Elias se apresentou de forma dramática e inesperada diante do rei Acabe, com uma mensagem poderosa: não haverá chuva nem trabalho nestes anos, senão segundo a minha palavra. Com isso, o profeta afirmou que o destino do reino estava totalmente vinculado à palavra que ele proferia. Após essa ousada predição, Elias recebeu orientação divina para se esconder junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão, onde experimentou uma provisão sobrenatural, com corvos trazendo-lhe pão e carne todas as manhãs e noites. O ribeiro de Querite, cuja localização exata permanece envolta em mistério, secou sob decreto divino. Nesse momento crítico, Elias recebeu uma nova instrução do céu para ir ao território de Sarepta, no coração de Sidom, onde uma viúva seria comissionada para sustentá-lo. Dentre os muitos necessitados, a escolha recaiu sobre uma viúva, que, embora pobre, foi a escolhida para ser parte de um milagre divino. Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva com suprimentos escassos de farinha e óleo, à beira do desespero. Compreensivelmente, ela duvidou do pedido inicial do profeta, temendo que isso levasse à morte de seu filho. No entanto, Elias pediu-lhe que confiasse nele com fé, assegurando-lhe que Deus proverá abundantemente. E a fé dessa mulher permitiu que o milagre acontecesse. A farinha e o óleo continuaram a fluir, enquanto a seca devastou a terra, e o filho da viúva foi poupado. Mas a história de Sarepta não termina aí. Em um momento de extremo desespero, o filho da viúva ficou gravemente doente, a ponto de não conseguir respirar. Em sua aflição, a mãe acusou Elias, questionando se ele havia vindo para lembrá-la de seus pecados e, assim, causar a morte de seu filho. Elias, porém, tomou o menino em seus braços e o levou para o quarto onde estava hospedado. Ali, ele orou intensamente ao Senhor, suplicando pela volta da alma da criança. Após 3 clamores fervorosos, o Senhor ouviu sua súplica e o menino reviveu, sendo devolvido à sua mãe, cheio de vida. Em reconhecimento à intervenção divina, a mulher exclamou a Elias: agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse episódio ilustra a profunda fé de Elias e sua conexão direta com Deus, demonstrando que ele sempre honra a confiança depositada nele. O clímax da história de Elias o levou ao Monte Carmelo, onde o destino de uma nação seria selado.
Esse épico confronto está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Após um período de 3 anos de seca, a palavra do Senhor veio novamente a Elias, instruindo-o a apresentar-se diante de Acabe, o rei de Israel, prometendo enviar chuva sobre a terra seca. Elias, obediente ao comando divino, empreendeu a missão. Enquanto isso, uma grande fome assolava Samaria, e Acabe convocou Obadias, um homem temente a Deus que servia em sua casa. Obadias, em sua juventude, havia agido corajosamente ao esconder 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, protegendo-os da ira de Jezabel, a rainha impiedosa. A situação era crítica e Acabe e Obadias decidiram explorar a terra em busca de pastagens para manter seu gado vivo. Durante essa jornada, Obadias encontrou Elias. Reconhecendo o mensageiro de Deus, ele prostrou-se reverentemente, temendo pela sua vida ao informar ao rei sobre o encontro. Elias, no entanto, o tranquilizou e prometeu que ele mesmo se apresentaria a Acabe. Com determinação inabalável, Elias confrontou Acabe, que o acusou de ser o perturbador de Israel. Elias respondeu corajosamente, acusando o rei e sua casa de terem abandonado os mandamentos do Senhor em favor dos ídolos. Então, Elias propôs um desafio épico que mudaria o curso da história. Ele pediu a Acabe que reunisse todo o povo de Israel no Monte Carmelo, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. No Monte Carmelo, diante da multidão reunida, Elias se dirigiu ao povo e questionou: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, no entanto, permaneceu em silêncio. Diante dessa hesitação, Elias delineou o desafio. 2 novilhos seriam preparados sobre madeira, mas sem fogo. Então, cada grupo invocaria o nome de seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O povo concordou, e os profetas de Baal foram os primeiros a tentar. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal invocaram o nome de seu Deus, mas não houve resposta. Elias, então, zombou deles, sugerindo que talvez Baal estivesse distraído em uma viagem, ou até mesmo dormindo. Desesperados, os profetas de Baal começaram a se cortar com facas e lanças, mas ainda assim, o silêncio persiste. Sem resposta divina, Elias tomou o comando. Ele reuniu o povo ao seu redor e reparou o altar quebrado do Senhor, usando 12 pedras representando as tribos de Israel. Para aumentar o impacto do milagre, pediu que enchessem 4 cântaros de água e os despejassem sobre o holocausto e a lenha 3 vezes, até que a água encharcasse o altar e enchesse a trincheira ao redor. Quando tudo estava pronto, Elias aproximou-se e orou ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, pedindo que Deus respondesse para que o povo soubesse que ele era o verdadeiro Deus em Israel. Nesse momento, o fogo do Senhor desceu dos céus, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, a terra ao redor e até mesmo a água na trincheira. Ao testemunhar este milagre, o povo caiu de rosto em terra, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados no ribeiro de Quizon, selando o fim de seu culto profano. Com isso, Elias anunciou a Acabe o fim da seca, pedindo que ele fosse comer e beber, pois ouvia o som de chuva abundante. Elias, enquanto isso, subiu ao cume do Monte Carmelo, onde se inclinou até o chão, com o rosto entre os joelhos, orando fervorosamente. Ele enviou seu servo a olhar para o mar, e após 6 tentativas infrutíferas, na 7ª vez, o servo avistou uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias soube que essa era a resposta de Deus, e disse a Acabe para preparar seu carro e descer antes que a chuva o impedisse. Logo os céus se encheram de nuvens escuras. O vento soprou forte e uma chuva torrencial começou a cair, pondo fim à longa seca. Elias, cheio de poder, correu à frente da carruagem de Acabe até Jezreel, um feito impressionante que demonstrou sua força física e sua determinação inabalável. Essa narrativa extraordinária
mostra como Deus usou Elias para revelar seu poder ao povo de Israel e restaurar a verdadeira fé no coração da nação. Elias era um homem com uma natureza como a nossa, que orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses a chuva foi retida. Quando ele orou novamente, o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Além de ser um líder religioso entusiasta, Elias era um patriota devotado, zeloso em seu serviço a Deus e profundamente preocupado com o bem-estar da nação de Israel. A história de Elias é um exemplo de fé e coragem, mostrando o poder da oração em sua jornada de serviço a Deus e ao seu povo. Que a história de Elias nos inspire a perseverar em nossas orações fervorosas e nunca recuar diante dos desafios que enfrentamos, confiando que Deus sempre ouvirá e responderá àqueles que o buscam de todo o coração. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para não ficar de fora dos próximos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Junte-se à nossa comunidade e acompanhe os próximos vídeos.